Em uma Babilônia repleta de ídolos, um jovem hebreu chamado Daniel se destaca por sua fé. Ele é levado ao palácio do rei, onde servirá ao imperador. Daniel e seus amigos permanecem firmes na sua fé, recusando-se a comer as iguarias do rei, a fim de não se contaminar com as tradições babilônicas. Com coragem, Daniel pede ao chefe dos eunucos por legumes e água, mostrando que a verdadeira força vem da obediência a Deus e não de alimentos ao rei. Os amigos de Daniel concordam em seguir sua proposta. Eles se alimentam de vegetais e água, enquanto outros consomem os manjares do rei. Após 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos se revela mais saudável e forte do que a dos jovens do palácio, surpreendendo a todos ao redor. O chefe dos eunucos se convence da decisão de Daniel. Assim, Daniel e seus amigos ganham favor e se tornam parte do serviço real. Daniel e seus amigos se tornam servos no palácio de Dário, sendo respeitados por sua sabedoria e integridade. O rei os observa com aprovação. Entretanto, a inveja dos oficiais do reino cresce. Eles se reúnem em secreto, tramando a queda de Daniel. Olhares de malícia se cruzam. Os oficiais decidem elaborar um decreto que proíbe a adoração a qualquer deidade, exceto ao rei. Eles apresentam a proposta a Dário. Dário, encantado com a ideia de ser adorado, assina o decreto sem hesitar. Um sorriso satisfeito se forma no rosto dos oficiais. Logo, a notícia do decreto se espalha por todo o reino. O povo se pergunta se cumprirá tal ordem ou se permanecerá fiel às suas crenças. Daniel, sozinho em seu quarto, reflete sobre a situação. Com determinação, ele decide que não se curvará a ídolos, mas a Deus. Aproveitando a escuridão da noite, ele se ajoelha 3 vezes ao dia, clamando a Deus por força e coragem diante do desafio. Os oficiais, espreitando, veem Daniel orando e sorriem maliciosamente. Eles correm até o rei para informar que Daniel desobedeceu. Chegando ao palácio, os oficiais confrontam Dário, acusando Daniel de desobedecer à ordem real, instigando o rei à ira. Dário, triste ao descobrir que o amigo que ele valorizava desobedeceu, busca uma forma de salvar Daniel da punição severa. Mas a lei da Média-Pérsia não pode ser revogada. Os oficiais insistem que Daniel deve ser lançado na cova dos leões. Com pesar, o rei ordena que Daniel seja levado à cova. Enquanto isso, Daniel se prepara para enfrentar seu destino com fé. Daniel é levado por guardas, enquanto o rei Dário observa com pesar, seu coração apertado pela injustiça. A cova dos leões, um lugar sombrio, se revela cercada de pedras e ominoso silêncio, ansiosamente esperando sua presa. Daniel, firme em sua fé, caminha em direção à cova, seus passos ecoando como batidas de um coração determinado. O rei, angustiado, manda colocar uma pedra na entrada da cova, selando o destino de Daniel e o seu próprio desespero. Com a cova selada, Dário exclama em voz alta que o Deus de Daniel o salve, a esperança pela vida de Daniel brilha. Dentro da cova, Daniel se encontra em meio aos leões e com fé ele se ajoelha, orando fervorosamente a Deus. Os leões, por incrível que pareça, não atacam. Daniel sente uma paz sobrenatural, sabendo que Deus está com ele. Fora da cova, o rei Darius não consegue dormir. Sua preocupação intensifica-se enquanto clama pela intervenção divina. Ao amanhecer, o rei apressadamente se dirige à cova, seu rosto refletindo ansiedade e expectativa. Chegando à entrada, ele grita a Daniel, servo do Deus vivo. Ele pode livrá-lo dos leões. Um silêncio paira no ar, até que Daniel responde com voz firme ao rei: estou vivo, Deus enviou seu anjo. Ao ouvir isso, Darius explode em júbilo, sabendo que a fé de Daniel prevaleceu e seu Deus é poderoso. Dário ordena que Daniel seja retirado da cova e ele sai ileso, brilhando em fé diante da multidão reunida. Os inimigos de Daniel, que tramaram sua queda, são levados à mesma cova, recebendo o destino que desejavam para ele. Os leões, famintos, atacam, selando a verdade sobre a proteção divina oferecida a Daniel. Dário, agora convencido do poder de Deus, decreta que em seu reino todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Uma nova lei é proclamada, levando ao reconhecimento do Deus vivo que protegeu Daniel em sua hora de necessidade. O clima no reino muda, com um renascimento espiritual, enquanto muitos se voltam para a fé do verdadeiro Deus. Daniel é exaltado e se torna um exemplo vivo da força da obediência e da fé em Deus. Os dias passam e a história de Daniel e os leões se torna uma lição eterna sobre a proteção divina. O clima no reino se transforma, com orações e adoração ressoando, exaltando o Deus que salvou Daniel. Essa história se perpetua através das gerações, ensinando sobre a importância da fé e da obediência a Deus.
A presença do verdadeiro Deus ecoa com poder, inspirando os corações a se voltarem a Ele em tempos de necessidade. E assim a história termina, mas o legado da fé e do poder de Deus continua, ecoando em tempos futuros. As primeiras luzes da manhã penetram na cova, revelando Daniel cercado por leões adormecidos. A atmosfera de paz sobrenatural. Daniel, em meio ao silêncio, se levanta devagar. Seus olhos refletem uma confiança inabalável enquanto busca pelos céus. O rei Dário, ansioso, corre em direção à cova. Seu coração palpita, atormentado pela incerteza do destino de Daniel. Ao chegar, ele grita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus te livrou? O eco do seu clamor ressoa na cova. Uma resposta clara e firme emerge da cova ao rei: estou aqui. Meu Deus enviou um anjo para fechar as bocas dos leões. O alívio preenche o coração de Dário. Ele ordena que Daniel seja retirado e os homens que o acusaram são levados para a cova. Daniel é resgatado, saudável e ileso. O povo observa espantado, enquanto os leões permanecem silenciosos e pacificados. Dário, em um gesto de autoridade, decreta que todos no reino temam e respeitem o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro. O rei declara: pois ele é o Deus que salva e livra. Um murmúrio de fé se espalha entre o povo, como um clamor coletivo. As notícias sobre o milagre se espalham rapidamente e o sábio Daniel se torna uma figura venerada, símbolo de fé e coragem. No templo, os cidadãos se reúnem para orar, reconhecendo o poder de Deus e a importância da obediência à sua vontade. E assim, a história de Daniel continua a inspirar gerações, um testemunho eterno do poder da fé diante da adversidade. Ao amanhecer, o rei Dário, radiante, convoca todos os sábios do reino. Com voz alta, proclama: o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. O povo, reunido em torno do trono, escuta a mensagem do rei. Alguns murmuram, outros se prostram em reverência, temendo e respeitando o Deus de Israel. Dário ordena que todos no império reverenciem o Deus de Daniel. O novo decreto ecoa pelos corredores de Babilônia, promovendo o temor divino. Como testemunho da transformação, Dário convoca Daniel novamente, oferecendo-lhe novos honores no reino, reconhecendo sua fidelidade a Deus. Os líderes do reino, na sombra, notam a nova ordem. A inveja arde em seus corações e eles planejam como derrubar o impacto de Daniel e sua fé. A história de Daniel se espalha como fogo, inspirando outros a terem fé. A mensagem do Deus verdadeiro ecoa, trazendo esperança ao povo. Se inscreve no canal para mais vídeos.